Durante o período da escola, quase todo mundo tem um aprendizado padronizado. A gente aprende matemática, português, história, geografia. E depois da escola você vai aprender algo ligado a uma área específica para atuar em uma profissão. Então você vai para uma faculdade que vai te ensinar um tema específico para você atuar em uma área específica. Concluindo esse processo, você vai então aprender a ganhar dinheiro. E em paralelo com isso você aprende algumas outras coisas, claro. Aprende a dirigir, aprende a usar tecnologia. Existe uma coisa que quase ninguém nos ensina e que são poucas instituições que dão a devida atenção que esse tema deveria ter, que é aprender a pensar. Como a gente deveria de fato pensar e agir? E foi justamente tentando responder essa pergunta que nasceram as maiores ideias da filosofia. Ideias de 3, 4 mil anos atrás que a gente carrega até hoje, que são atemporais. No vídeo de hoje eu quero compartilhar algumas dessas ideias que eu acredito que todo jovem deveria conhecer e aplicar antes dos 30. Ideia 1. Epicteto, estoicismo. Pare de querer controlar o que está fora do seu controle. A grande maioria dos problemas que a gente tem, eles são só criações da nossa própria mente. Eles não são problemas reais. E a cada ano que se passa, isso se mostra cada vez mais verídico, com índices de depressão, de ansiedade, de diversos distúrbios mentais que vêm aparecendo ao longo do tempo. E isso tudo se dá em grande parte por conta da falta da aplicação desse conceito. A nossa mente, ela cria realidades paralelas, ela cria expectativas, ela projeta emoções em coisas que estão totalmente fora do nosso controle. Isso quer dizer que a gente sofre muito mais pela nossa própria imaginação do que por coisas que realmente acontecem. Basicamente porque a gente quer estar no controle de tudo. Você quer controlar o que os outros pensam, você quer controlar o mercado financeiro, você quer controlar se o seu relacionamento vai dar certo ou não, você quer controlar se as coisas vão acontecer conforme as suas expectativas ou não. A gente está a todo momento querendo negociar com a realidade para que a realidade atenda às nossas expectativas. E Epicteto falava exatamente sobre isso. Ele dizia que existem apenas duas categorias de coisas. Coisas que dependem de você e coisas que não dependem. E toda a confusão ela começa quando a gente não consegue discernir entre coisas que dependem e não dependem. E a gente não consegue aceitar e entender e logo nos encaixarmos nesse fluxo do universo, nesse fluxo de coisas que acontecem. E que a grande maioria delas, de fato, não estão no nosso controle e no nosso poder. Logo, a grande mensagem do estoicismo nesse contexto é que você deve dar e fazer o seu melhor dentro das coisas que estão ao seu controle, estão ao seu alcance. E aceitar, entender e viver em harmonia com esse fluxo de coisas que não estão dentro do seu controle. Quando você entende isso, sempre que surge um problema, uma dificuldade na sua vida, você pensa sobre essa questão. Tem algo que você pode fazer que está dentro do seu controle agora, no momento presente, para que você mude aquilo? Se sim, não tem por que você basicamente se preocupar. E se não, também não tem por que você se preocupar, porque de fato não tem o que você possa fazer em relação àquilo. E a aceitação, o entendimento, é o melhor caminho para você entender as coisas. Ideia número 2. Você acredita que a motivação vem antes da ação. Essa é de Aristóteles. O grande problema da nossa geração é que todo mundo quer estar motivado para começar algo. E as pessoas dizem, quando eu estiver motivado eu vou para academia. Quando eu estiver inspirado eu começo esse projeto. Quando eu estiver preparado eu começo a empreender. Mas para Aristóteles, essa ideia ela é totalmente inversa. A virtude, por exemplo, não é algo que você possui, é algo que você pratica. Ninguém nasce corajoso. Você se torna corajoso conforme você aplica a coragem ao longo da sua vida. Ninguém nasce disciplinado. Você pratica a disciplina até que isso se torne parte de quem você é. Isso se conecta muito no que eu falo nesse canal aqui sobre disciplina, sobre consistência no processo, sobre hustle. A pessoa que você quer ser no futuro é basicamente os pequenos hábitos escondidos na sua rotina da pessoa que você é hoje e das ações que você tem hoje. Logo, a gente cai numa lei universal de causa e efeito, ação e reação. A pessoa que você é no futuro é a pessoa que você está plantando hoje. A gente tem que sempre fazer essa reflexão de o que estamos fazendo, quais são as nossas ações, quais são os nossos hábitos, como é a nossa rotina, quem são as pessoas que andam com a gente, qual o ambiente que influencia a nossa tomada de decisão. Porque no final nós somos apenas resultados de pequenas decisões que são tomadas quase que de forma invisível ao longo do dia. Nossa ideia 3 é de Sócrates, que diz: você nunca parou para realmente pensar sobre a sua própria vida. A questão aqui é que na maioria das vezes a gente de fato vive num modo 100% automático, dentro de uma matrix. Você acorda, você toma seu café,
Você dá uma scrollada, aí você vai trabalhar, aí você passa o dia no trabalho, você chega, mexe mais um pouco no telefone, janta e vai dormir. E no dia seguinte você repete a mesma coisa. E no final de semana você acorda, você vai ver Netflix, no máximo você vai no shopping, volta para casa e na segunda você repete a mesma coisa. E você fica preso nesse looping. E na maioria das vezes a gente não se pergunta por quê. Por que a gente vive como a gente vive? Por que a gente faz o que a gente faz? E aqui que entra uma frase de Sócrates que diz: a vida não examinada não merece ser vivida. E ele basicamente acreditava que você passar uma vida sem reflexão, sem questionamento da essência do seu ser, do que você está fazendo aqui, de por que você é quem você é, por que você pensa como você pensa, por que você faz o que você faz todos os dias, é basicamente uma vida sem sentido, é uma vida sem razão. E o exercício que eu queria sugerir para você aplicar essa ideia é passar um tempo sozinho. Aprender a amar a solitude, aprender a amar a sua própria presença. Então, cara, vai para um parque, vai dar uma caminhada, vai para um lugar silencioso da sua casa, sem música, sem telefone, sem nada. E apenas senta ali e reflita sobre a sua vida. Se questione sobre as coisas que você faz, sobre por que você pensa da forma como você pensa, por que você age como você age. E deixe o seu próprio consciente com o seu subconsciente conversarem entre si para que você obtenha essas respostas. Se você acredita em algo maior, eu também sugiro que você busque por uma conexão com essa força maior, que ela normalmente também ajuda bastante. A quarta ideia é sobre você sair da sua zona de conforto, e essa ideia ela vem de Nietzsche. A gente nunca viveu em tempos como os atuais com tanto conforto. Você literalmente pega teu telefone, você entra no iFood e em 15 minutos tem uma comida na sua casa. Você tá com calor, você pega o controlinho, liga o ar-condicionado e fica tranquilinho ali. Comida, shopping, streaming, compras, você tá triste, você vai numa loja e compra algo. Enfim, tudo imediato. Tudo 100% imediato. Só que esse conforto, esse extremo conforto, ele carrega algo escondido. Que nem é tão escondido, porque todo mundo sabe disso. Que é a ansiedade, a depressão e todas as questões que a gente vem tendo com a psique humana das últimas gerações para cá. E uma frase que eu gosto muito de Nietzsche é que ele diz: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Isso quer dizer que a dor não é o problema, o vazio é. A falta do porquê, a falta do sentido da vida que é. E entra muito aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. Quando você tem claro na sua cabeça o que te move, o que você realmente está fazendo aqui, quais são as coisas que você quer construir, como que você quer impactar o próximo, qual que é o legado que você quer deixar, por meio de todos esses outros questionamentos que eu estou elucidando aqui para que a gente construa juntos, ao longo do processo você vai entendendo a natureza do seu ser, você vai entendendo o que você realmente está fazendo aqui. Que muito provavelmente não é ligado a ficar das 8 da manhã até 10, 11 da noite dentro de um escritório a vida inteira, para aos 50 anos você falar: caramba, venci na vida, e abrir sua conta e ter dinheiro ali, e você perdeu toda a sua vida fazendo isso. Então quando você aplica esse esforço consciente para fazer coisas ligadas a um propósito maior e sair da sua zona de conforto em prol da aplicação dessas ações, é quando a sua vida ela realmente começa a ter sentido. E, inclusive a gente vai cair naquela máxima, né, de tempos fáceis fazem homens fracos fazem tempos difíceis fazem homens fortes e homens fortes fazem tempos fáceis. Então é um looping que se mantém ali, que faz com que o conforto traga novamente o tempo difícil e o tempo difícil tenha que fazer com que você saia da sua zona de conforto e seja um homem forte para que você novamente tenha o tempo fácil. Mas a quebra desse padrão é você estar conscientemente buscando estar fora da sua zona de conforto. Conceito número 5, você age como se tivesse tempo infinito. Quem pensou e falou sobre isso foi Sêneca, que compôs a tríade do estoicismo, junto com Marco Aurélio e Epicteto. A ideia desse conceito é basicamente o deixo para depois, né? A gente sempre deixa tudo para depois. Depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu começo esse projeto. Enfim. E no livro de Sêneca, sobre a brevidade da vida, ele diz algo muito forte em relação a isso, né? A nossa vida não é curta, é a gente que desperdiça ela e usa esse tempo da forma errada. Qual que é o grande ponto? Cara, a vida é uma só, irmão. A vida é uma só. O ativo mais valioso que existe não é dinheiro, não é nada além de tempo. Inclusive tem aquela parábola que eu gosto muito, né, que faz essa provocação, que diz: o que você prefere, ter uma vida de 120 anos que você vai ganhar um salário mínimo por mês durante toda a sua vida, ou ter 100 milhões agora na sua conta, mas você vai morrer amanhã? Então você só tem um dia para usar 100 milhões. E aí é óbvio que todo mundo escolhe, né, ter um salário mínimo para poder viver até os 120 anos. E a gente conclui que um dia de vida vale muito mais que 100 milhões, vale um valor imensurável. Logo, isso também se conecta muito com outras ideias do estoicismo de forma geral. Por que você deixa para depois o que você pode fazer agora?
sendo que você não sabe do amanhã. E você nem deveria criar expectativas em relação a isso. Você deveria dar o seu melhor hoje, porque é a oportunidade que você tem de fazer isso. Tem um diálogo muito legal de Marco Aurélio que perguntam para ele, né? O que você acha que tem depois dessa vida, né? O que acontece depois? A gente vai para algum outro lugar ou não? E, enfim. E Marco Aurélio vira muito sabiamente e dá a seguinte resposta. Ele fala, cara, de fato isso é algo que está fora do nosso controle de sabermos se existe algo além dessa vida ou não. Porém, caso exista, eu tenho essa vida para dar o meu melhor. Porque quando isso acontecer, eu com certeza serei beneficiado pelas minhas boas ações nessa vida. E caso também não exista, ainda assim eu darei o meu melhor, porque essa é a única oportunidade que eu terei de fazer o mesmo. E para a gente terminar esse vídeo com ninguém menos importante do que Platão. Na Alegoria da Caverna, no Mito da Caverna, Platão fala algo que se conecta muito nos dias atuais com um conceito ligado à nossa atenção. E a grande questão é que hoje existe um mercado multibilionário disputando pela sua atenção. Aí você pega teu telefone e você tem lá o dia inteiro ele apitando com o Zap Zap, com Instatanto, com o Tico-Teco, e você chega em casa e você tem videogame, e seu computador, e você sai na rua e você tem publicidade em tudo quanto é canto. E no final você percebe que existe um sistema, uma matrix, que é totalmente pensada e construída com um único objetivo: fazer você parar de pensar. Você basicamente destrói seu cérebro o dia inteiro scrollando, né, dando pico de dopamina no seu cérebro, né, e você está na rua sendo totalmente manipulado por publicidades e referências e marcas e empresas que vendem algo para você que talvez você nunca se questionou se você realmente gostaria de consumir aquilo, mas você consome. E a Alegoria da Caverna de Platão, ela mostra pessoas olhando para as sombras e acreditando que aquilo ali era o mundo e aquilo ali era a verdadeira realidade. Elas estão presas dentro daquele modo ali, dentro daquela matrix, daquele funcionamento. Sendo que a única coisa que elas precisavam era virar para trás e ver que o que elas estavam vivendo era a projeção de algo que não era a verdadeira realidade. E com o mundo da forma como está hoje, totalmente digitalizado e cada vez mais imerso em tecnologias, a gente está caindo nesse lugar de Platão, de viver à sombra do que acreditamos ser a realidade. Isso implica em muitas coisas e muitos problemas, né? Como você, inclusive, não conseguir enxergar a beleza natural das coisas, das pequenas coisas da vida. Eu queria, inclusive, levantar esse questionamento. Qual foi a última vez que você chegou em um lugar e você simplesmente parou para contemplar? Sem pegar o telefone para tirar uma foto, sem, sabe, parar e se conectar com o todo, se conectar com a criação divina, a criação perfeita. E só pertencer àquilo ali, estar ali presente, realmente presente, estado de consciência ativo. E cada vez que você busca e reflete e lê sobre essas ideias e esses filósofos, você não está aprendendo sobre o autor, você está aprendendo mais sobre você, numa busca basicamente infinita de saber e numa busca infinita de melhoras que podem ser feitas ao longo da vida. Quando você entende que se lapidar e se melhorar é algo infinito, você deixa de ser um cara apaixonado pelo destino e você vira um cara apaixonado pelo processo. Porque a cada dia você vai conseguir se lapidar, você vai conseguir se corrigir, você vai conseguir melhorar em algo, até o dia em que você morra. Você ainda vai estar nesse processo. E cada conceito desse, cada questionamento de todas essas ideias que eu trouxe nesse vídeo, conforme eu também li sobre isso e aprendi sobre isso, e me questionei sobre isso, me colocou em lugares de reflexões que eu nunca estive até então. E que com certeza mudou muito a minha forma de pensar ao longo da minha pouca idade. Inclusive é um processo em que você vive eternamente em metamorfose. E tem aquela frase também muito famosa, né? Prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O processo de você ser um apaixonado pelo saber, o processo de você buscar por pensar e se questionar, vai envolver muito provavelmente em várias decisões diferentes e caminhos diferentes que a sua vida vai tomar ao longo desse processo como um todo. E tá tudo bem. E é sobre isso. Tá tudo certo. Se você validou até um momento X da sua vida, que você tinha tais convicções e tais certezas, e por meio do saber, por meio da filosofia, por meio de um questionamento introspectivo, você chegou a conclusões diferentes, não tenha medo de mudar. Não tenha medo de alterar a rota. E seguir o caminho que você acha que seja o caminho correto. Talvez essa seja de fato a maior importância da filosofia, porque ao longo do tempo ela muda a forma como você enxerga a vida, você enxerga a realidade e as coisas que acontecem ao seu redor. E é exatamente essa mudança de percepção em determinados momentos da sua vida e essa mudança de ideias que constroem decisões que mudam a nossa vida de forma geral. E com base em toda essa conversa, eu acho que se tem uma lição que eu gostaria de ter aprendido antes na minha vida, é relacionado a
como que eu poderia ter me desafiado mais no processo de pensar e de refletir. Porque ligado a isso eu poderia ter tomado algumas decisões que talvez eu tomei de forma equivocada, da forma certa. E eu poderia ter corrigido alguns erros em alguns momentos da vida em que talvez eu estivesse no automático, vivendo sem me questionar sobre as coisas, ou sem profundamente refletir sobre aquilo que eu estava construindo de forma geral. E isso permitiria que eu tivesse mudado algumas rotas da minha vida de forma antecipada. Ainda assim, o único tempo que realmente existe é o tempo presente. Então, o presente é o melhor momento para você chegar a qualquer conclusão, para que você faça qualquer reflexão e para que você não tenha medo de mudar, inclusive caso seja necessário. Não, eu acho que a qualidade da sua vida é determinada pela quantidade de perguntas que você se faz. Então, comece pelos porquês da vida. Acho que é muito sobre isso. E eu vou ficando por aqui. Se você acompanhou esse vídeo até esse momento, eu espero que tenha feito sentido alguma dessas ideias para vocês, que vocês consigam aplicá-las e que vocês vivenciem a mudança de um pensamento crítico, de um pensamento pensante, literalmente, podemos dizer dessa forma. E se você gostou desse conteúdo, peço encarecidamente para que você se inscreva nesse canal e, se possível, você deixe seu like para o algoritmo entender que esse conteúdo é relevante. Se você puder, também deixe um comentário para eu saber que você chegou até aqui. Escreve propósito aí nos comentários. E é isso aí, vamos para cima. Juntos a gente troca ideias, a gente discute, a gente cresce. Na hora certa a gente fala de coisa mais séria. Em alguns momentos a gente também vai falar de coisas mais de zoeira, né? Porque isso aqui não é só um canal de filosofia, é o meu canal, que eu trago tudo da minha vida. E aí tem momento que é sério, que são a maioria, claro, né? Mas também tem momento que é zoeira e descontraído e falar de baboseira, que também faz parte. No final a gente também está aqui para isso, para dar risada, para viver, para estar com os nossos amigos e, enfim, para vivenciar o melhor que essa vida pode nos oferecer, de forma geral. Então, vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Tamo junto, valeu, até a próxima.